Hoje nós estamos em um episódio do nosso programa Advogando em Improbidade e nesse episódio eu estou falando das 15 grandes vantagens da defesa de servidores públicos. Por quais razões você deve abrir no seu escritório uma frente de atuação na defesa de servidores públicos. Então, antes da nossa live ficar sem som, eu falava das primeiras vantagens. Então, eu vou resumir aqui. Peço desculpa para quem já ouviu uma parte, mas é para quem está chegando agora. Primeiro, a defesa de servidores públicos é um mercado em expansão e que tem pouca concorrência. Toda vez que o Estado passa por uma crise financeira, existem dois movimentos muito claros: aumentar tributo e sacrificar direito de servidores. É por isso que a advocacia tributária, a defesa de servidores, são mercados tão quentes na advocacia e com pouca concorrência. Puxa pela memória aí, na sua região, na sua cidade, quantos são os advogados que são especialistas na defesa de servidor? Praticamente não existem. Então é o que nós chamamos de um oceano azul, um mercado sem concorrência. Segunda vantagem, o Estado não pode dar cano em condenação judicial. O Estado é sempre adimplente, porque o sistema de pagamento de condenações judiciais é um sistema que não depende da existência de bens a serem penhorados. O Estado é obrigado a incluir na verba orçamentária todas as condenações realizadas ou sofridas pelo Estado no exercício financeiro anterior. Então, segunda grande razão é que o Estado é sempre adimplente. Terceira razão que eu comentava agora há pouco: o Estado não pode fugir do oficial de justiça. Sabe aquela manobra, infelizmente, tão comum nos casos de advocacia, em que a gente entra com a ação e o réu fica se furtando ao recebimento da citação e intimação, ele foge do oficial de justiça? Com o Estado isso não pode acontecer, porque o Estado não tem como mudar de sede. Terceira razão importante para a gente defender servidores públicos é que o Estado não pode ocultar bens. Não há como o Estado colocar bens dele em nome de terceiros, de laranjas, enviar bens para o exterior, prática também comum em processos da iniciativa privada. Quinta razão para a defesa de servidores é que o Estado não pode mudar de domicílio. Não tem como a União, o Estado, o Distrito Federal, o município fazerem a alteração do domicílio. O ordenamento jurídico brasileiro diz que a entidade federativa é domiciliada na sua respectiva capital e não há como ser diferente. Aqui tem uma sexta razão para você defender servidores públicos: é que as procuradorias não dão conta de tantos processos. Quem lida contra a fazenda pública sabe, é uma tristeza o que acontece com as procuradorias, com a defesa do Estado na atual realidade brasileira. São pouquíssimos os procuradores e a estrutura tende a estar muito sucateada. E aí, embora isso seja triste, porque diminui demais a arrecadação de tributos, para nós que defendemos servidores públicos contra a fazenda, isso acaba sendo uma vantagem, porque as chefias precisam escolher os casos que serão priorizados. Não dá para o Estado advogar simplesmente em todos os casos que aparecerem. Gente, isso é uma coisa que não entra na minha cabeça. Não entra. Por que os governos brasileiros não investem nas procuradorias? Cada centavo investido numa procuradoria volta multiplicado tantas e tantas vezes, porque você ataca a estrutura de sonegação. Como que você combate esse drama brasileiro que é a sonegação? Potencializando as procuradorias. Há um dado muito interessante que eu conheci quando eu fui para fazer meu pós-doutorado em Coimbra. Um dos meus colegas de turma trabalhava ou trabalha dentro do fisco e ele trouxe um dado estarrecedor. Ele disse que para cada R$1 que é desviado na corrupção brasileira, existem R$10 que deixam de entrar nos cofres públicos por causa da sonegação. Então, pensando desse modo, a sonegação é um problema 10 vezes maior do que a corrupção. Não que a corrupção tenha pouco impacto no Estado hoje. Nós sabemos que a desgraça da corrupção, ela é infelizmente frequente dentro do poder público. Mas você imagina isso
haver 10 vezes mais recurso que deixa de ser captado pelo Estado se nós pensarmos na sonegação. Então, um caminho óbvio para o Estado ter mais recursos sem ter que sacrificar o contribuinte é você investir nas procuradorias. Mas isso não tem acontecido. E para nós que advogamos contra as procuradorias, termina sendo uma vantagem, porque o procurador ele não reúne as condições ideais para se dedicar a cada caso como deveria ser feito. Depois, 7ª razão, as causas individuais se perdem no meio de uma imensidão de trabalho do poder judiciário. Às vezes, o cliente vem para a reunião para fechar o contrato com a gente e traz o argumento, quando ele é servidor público, de que o sindicato tem entrado com essa ação por um preço de honorários infinitamente menor. O problema é que os sindicatos, as associações, eles têm legitimidade para ações coletivas. E as ações coletivas, como elas têm um impacto muito grande sobre os cofres públicos, na hipótese de uma derrota da Fazenda Pública, as ações coletivas chamam muita atenção do judiciário e das procuradorias. Já as ações individuais que nós propomos na defesa de contribuintes e servidores não correm esse risco, porque são ações que se perdem num universo de demandas que chegam e chegam no judiciário todos os dias. Então, aquela luz vermelha que acende no judiciário e na procuradoria toda vez que é proposta uma ação coletiva, ela simplesmente não existe para ações individuais propostas por servidores. Uma 8ª razão que eu acho incrível para defender servidores públicos, e lá vem polêmica. As causas que envolvem a fazenda pública, as causas de direito público, são predominantemente causas de direito e não causas de fato. E você sabe que questões de direito não demandam prova. A prova existe para questões de fato. E aqui há uma consequência muito importante. No direito público, são raríssimas as audiências, porque a audiência, ou você tenta conciliação, que não faz muito sentido nas demandas contra a fazenda, ou você vai produzir provas. Então não há razão para que existam audiências com tanta frequência na defesa de servidores, como acontece com as causas da iniciativa privada. Gente, para mim, audiência é um pesadelo na advocacia. Então, o fato da defesa de servidores, do meu ponto de vista, não ter tantas audiências, isso é uma vantagem do meu ponto de vista. Um abraço para o meu irmão aqui, professor Marcel Rulli. Um abraço e o privilégio de você estar acompanhando aqui ao vivo. Eu não consigo nem descrever, meu irmão. 9ª razão para a defesa de servidores públicos. Na defesa de servidor, nós podemos advogar na recuperação de valores, ou seja, nós podemos propor ações em que o servidor público é ressarcido, que ele é indenizado. E por que isso é bom? Porque aí nós advogamos no proveito econômico. Nós cobramos, além dos honorários de partida, um percentual sobre o montante da vitória. E isso é muito bom, porque tende a ser um valor bastante expressivo e o cliente não reclama, porque ele vai receber também. Então, se nós colocamos no nosso contrato honorários, por exemplo, de 30% sobre o proveito econômico, que é o valor que eu tenho sugerido, 30% do proveito econômico, o cliente vai receber 70%. Então, não há aquela objeção tão comum dos honorários serem caros, porque ele tem a sensação de que tudo aquilo que ele está recebendo, apenas uma pequena parte, ele tem que nos passar a título de honorários. Então, é muito bom advogar no proveito econômico, na recuperação de valores. 10ª razão para você defender servidores públicos. Na hipótese de derrota, temos que levar sempre em consideração essa possibilidade, os honorários da Fazenda tendem a ser muito baixos. Eu não sei o que o judiciário tem contra a Fazenda Pública, mas ao contrário do que acontece em muitas demandas da iniciativa privada, a Fazenda Pública costuma ter honorários de sucumbência no piso, ali na casa de 10%. Então, na hipótese de derrota, a condenação não vai gerar um valor tão expressivo para o nosso cliente pagar. E sempre há o risco de uma derrota. Nós temos que lidar com isso, isso faz parte, está no pacote do exercício da nossa profissão. Muitas vezes é algo constrangedor ter que falar para o cliente que ele perdeu a ação, mas eu sempre digo isso, todo cliente que senta
na reunião para discutir a celebração do contrato com a gente, todo cliente que vai nos contratar, ele sabe que não depende apenas de nós. Nós temos que fazer o possível e o impossível para o cliente ganhar a ação. Esse é o nosso papel. Mas nunca vai depender apenas da gente, porque não é a gente que decide. Eu tenho certeza de que se você decidisse as causas do seu escritório, você ganharia sempre. A mesma coisa comigo. Por isso eu não posso prometer resultado para o cliente se não depende de mim. Além de tudo, quem diz para o cliente frases do tipo essa causa é ganha, corre o risco, na hipótese de derrota, de cair em descrédito. Porque, no fundo, o cliente sabe que ele pode perder. Razão pela qual não devemos ter constrangimento em dizer para o cliente que ele foi derrotado. É um momento chato, não é o que nós queríamos, mas é importante você mostrar para ele que, na hipótese de derrota, os honorários da fazenda tendem a ser honorários no piso e não honorários mais altos. 11ª razão. Existem causas contra a fazenda pública em que existe dispensa do procurador contestar ou recorrer. Eu falei agora há pouco. As procuradorias no nosso país estão muito defasadas, tanto de mão de obra como de estrutura. Por isso, os procuradores não dão conta de tanto trabalho. E as chefias fazem o quê? As chefias são obrigadas a expedir atos normativos, liberando os procuradores de atuar em determinadas causas. Se você entrar no site da procuradoria aí da sua cidade, da procuradoria do seu estado, você vai encontrar atos normativos da chefia dizendo: nas causas X, Y e Z, o procurador está dispensado de contestar ou recorrer, porque são causas em que a chefia considera que não há chance de vitória. E qual que é a consequência prática de nós advogarmos para servidores em demandas como essa, em que não há dever de contestar ou recorrer? Então, em primeiro lugar, o processo corre, entre aspas, a revelia. Não existe exatamente uma revelia contra a fazenda pública, mas a ideia de revelia está muito próxima do que ocorre nessa realidade. Porque a ação vai tramitar sem que a procuradoria se defenda ou se manifeste. E mais, a ação transita em julgado na primeira instância, porque se o procurador não recorrer, vai ser a sentença de primeiro grau, o último ato judicial. E eu sempre tenho recomendado isso. Pesquise no site da sua procuradoria quais são essas demandas em que a procuradoria desiste. Quais são as demandas sem contestação e sem dever de recorrer. Porque essas sim são as demandas com a maior quantidade de chance de vitória. Não são todas as ações em que há essa determinação da chefia, mas elas com certeza existem e você tem que encontrar nos sites das procuradorias. Está sempre meio escondidinho lá, porque a chefia é obrigada a dar publicidade dessas situações, mas ela não quer que todo mundo saiba que existem ações que são praticamente ganhas, porque não há dever de contestar ou recorrer. 12ª razão para a gente defender servidores públicos é que as causas em que eu sugiro que você advogue são demandas de massa, são demandas repetitivas. Comece advogando contra a fazenda em causas que são iguais entre si, causas que podem ter centenas, milhares de potenciais clientes, em vez de começar advogando em causas pingadinhas. Eu tenho declarado guerra às causas pingadinhas, nas orientações que eu passo para quem está começando. Causas pingadinhas são aquelas demandas diferentes entre si, em que nós gastamos uma energia danada para dar conta da demanda, para entender quais são as teses, para elaborar as petições, juntar toda a documentação. É melhor você iniciar na defesa contra a fazenda em demandas repetitivas, porque aí a tese é a mesma, a peça é a mesma, fazendo apenas algumas adaptações à realidade concreta do cliente. Ô, Masa, mas como que eu chego numa causa dessa de demanda repetitiva? Como que eu chego no cliente? Então, fazendo anúncios. Quando você faz anúncios de causas específicas, você vai prospectar clientes daquela causa.
E aí você não precisa dominar o ramo inteiro, o nicho todo. Você precisa dominar aquela causa específica. Dá para você advogar em centenas e centenas de demandas, por exemplo, de PASEP na defesa de servidores, de revisional de FGTS, de TUST na defesa de contribuintes. Então, a 12ª vantagem de defender servidores públicos é que nós advogamos em causas repetitivas que permitem nós escalarmos na nossa carteira de clientes. 13ª razão para defender servidores é que os servidores públicos tendem a ser clientes melhores. Por quê? Porque os servidores têm uma receita mensal fixa, o que favorece uma estabilidade financeira que na iniciativa privada já é mais difícil. Então, é comum que os servidores públicos tenham uma vida financeira estável. Então, eles tendem a ser clientes melhores porque eles só vão assinar um contrato se o valor dos honorários couberem naquele orçamento, que é um orçamento mensal fixo. Essa é a razão pela qual eu considero que os servidores públicos tendem a ser clientes melhores, com um risco de inadimplemento bem mais baixo. Além disso, eu considero que servidores públicos, eles são clientes melhores também, uma 14ª razão para você defender servidores públicos, porque o dia a dia dos servidores está mais permeado de ações judiciais se nós compararmos com a iniciativa privada. Todo mundo que trabalha no serviço público tem contato permanente com demandas que são propostas pelaquela carreira, por outros cargos. Então, todo servidor público está sempre meio antenado nas demandas que ele tem direito de propor em função de barbaridades que a Fazenda Pública perpetra frente aos servidores públicos. Então, essa maior habitualidade dos servidores com ações judiciais tendem a fazer que o servidor público seja menos ansioso nas demandas judiciais. E se ele é menos ansioso, ele nos demanda menos. Ele tende a saber bem a diferença entre jornada de trabalho e o nosso período de descanso. Então, isso tem ficado muito claro para mim. Por essa razão também, defender servidores públicos normalmente não traz aquela sensação de escravidão que muitas pessoas têm na advocacia, que são reféns de clientes. Quando nós defendemos servidores públicos, isso tende a ser menos comum. Claro que pode acontecer em um ou outro caso, mas, na média, eu diria, servidores públicos tendem a ser clientes que nos demandam menos e têm menos ansiedade na solução jurisdicional. E 15ª razão para defender servidores públicos é que servidores públicos não podem dar cano nos honorários. E por que não? Porque nós podemos pedir a penhora na fonte do nosso valor de honorários. Como o servidor público tem uma fonte pagadora fixa, nós podemos pedir que o juiz determine a discriminação dos valores dos honorários contratuais direto descontados no pagamento do servidor. Então, o servidor público não tem como escapar do pagamento de honorários. Lamentavelmente, na iniciativa privada é comum clientes que não pagam. Tem gente que quer deixar a advocacia só em função do inadimplemento de clientes. A gente trabalha e acaba não recebendo. Por essa razão, é muito importante você entender que servidores públicos são clientes que praticamente não têm chance nenhuma de dar cano nos honorários. Bom, todas as lives que eu faço têm como objetivo estabelecer parcerias nos seus casos de advocacia. Então, se você tem aí no seu escritório, ou se aparecer no seu escritório algum cliente com uma demanda que você acha que não vai dar conta, entre em contato comigo para nós estabelecermos uma parceria na advocacia. Eu atendo esse cliente junto com você. Para entrar em contato comigo é muito fácil, o caminho mais curto é entrar no Instagram, pegar ali o meu perfil, né, @professormaza, clicar na mensagem direta e mandar uma mensagem, aí a gente discute os termos dos honorários, como que nós vamos defender esse cliente. Claro que se a causa for de tributário ou defesa de servidor, para mim é mais fácil, mas não precisa ser uma causa contra a Fazenda. Mesmo que seja um assunto de direito privado ou de algum outro nicho,
a gente faz uma triangulação. Eu funciono como estrategista, eu chamo um dos meus parceiros especialistas naquele tema e a gente advoga os três juntos. Claro que isso pressupõe que você tenha o cliente. Eu não consigo falar de parcerias em causas futuras. Eu falo de parcerias em causas que já apareceram no seu escritório, tá bom? Entre em contato comigo se fizer sentido uma parceria para você. E para fazer sentido tem que ser uma causa com honorários um pouco mais altos, porque senão o valor dos seus honorários a gente vai dividir entre os parceiros e acaba ficando muito baixo. Então, todas as lives que eu faço aqui têm como objetivo estabelecer parcerias nos seus casos de advocacia. Um segundo recado, minhas turmas dos cursos de advocacia, tanto advocacia tributária como advocacia na defesa de servidores públicos, estão com matrículas abertas. Faça parte desse, que é o maior escritório do Brasil, que é o grupo de alunos que eu tenho. Eu tenho mais de 1.000 alunos nos cursos de advocacia e nós somos um escritório. Porque todos nós, equipe e o contingente de todos os alunos, temos um único objetivo, que é o crescimento de todos. Então, venha fazer parte desse grande time, o maior escritório de advocacia do Brasil, que são os alunos que estão na minha escola. Então, para você fazer a sua matrícula é muito fácil. Terminando essa live aqui, terminando esse podcast, entra no Instagram, perfil @professor Maza, clica no link que está na minha bio, faça com calma a sua matrícula. Eu não tenho mais período de matrícula, a matrícula pode ser feita a qualquer tempo. E tem um link lá no meu perfil do Instagram para você assistir vídeo explicativo, eu explico direitinho como funcionam os cursos, tem o link para a página da matrícula, pode fazer com calma, terminando essa live, para você entrar no curso e fazer parte desse, que é o maior escritório de advocacia do Brasil. E no mesmo perfil do Instagram, você encontra lá no link da minha bio, um aulão que eu preparei para quem quer começar do zero na advocacia tributária. Eu explico a grande oportunidade do momento, que é a discussão da base de cálculo do ICMS na conta de luz. Entre no meu perfil do Instagram, ache ali o link. Quando você clicar no link, vai abrir uma árvore de links e entre esses links da árvore, você vai achar um que remete para o aulão. Quando você clicar no link do aulão, você vai ver que eu só peço o seu nome e o seu melhor e-mail. E você já pode assistir a reprise imediatamente. Valeu, gente! Apesar dos percalços da primeira parte inteira da live ter ficado sem som, eu reiniciei a live aqui e consegui falar agora para todo mundo. Valeu, peço desculpa, pessoal do YouTube, Facebook, LinkedIn, que teve que ouvir o conteúdo 2 vezes, mas com isso eu salvei aqui o nosso programa. Valeu, gente. Muito obrigado pela companhia. Se Deus quiser, nos veremos a semana que vem, na terça-feira, 7h07 da noite, horário de Brasília, falando sobre advocacia tributária. Bom final de semana. Valeu, até mais. Tchau.